Louvado seja Deus. Eu convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la no livro do profeta Isaías, capítulo de número 64. Nós vamos ler apenas um versículo, versículo de número 4. Isaías capítulo 64, verso 4. Louvado seja Deus. Diz assim o texto, Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Amém? Vamos repetir junto a leitura deste versículo? Vamos todos juntos em voz alta? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Aleluia. Você pode se assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, a palavra que o Senhor me trouxe ao coração para compartilhar com a igreja neste dia, é uma mensagem que eu já preguei pela manhã, no nosso culto aqui de manhã. É uma mensagem bastante simples, mas eu tenho no meu coração que também é uma palavra muito oportuna, especialmente para esse tempo em que nós estamos vivendo, não é? Tempos de dificuldades, tempos de lutas, de problemas, né, de insegurança, de incertezas, né, tempos em que, em algumas vezes, pode trazer até mesmo aos nossos corações, né, até mesmo a nós que conhecemos a Deus, mas na condição de seres humanos que somos, porque todos nós somos humanos, independente do fato de sermos crentes em Jesus Cristo, eu e você somos de carne e osso, né, e sangue, e portanto todos nós estamos sujeitos em algum momento termos algum nível, algum grau de preocupação, de angústia, de ansiedade diante de tudo aquilo que está acontecendo. São muitos os problemas, muitas as dificuldades, e estou falando aqui, irmãos, de situações, não apenas na área da saúde, não estou falando aqui apenas na questão econômica, financeira, mas em todas as áreas da vida nós somos atribulados muitas vezes, problemas físicos, problemas materiais, problemas emocionais e até mesmo situações espirituais, e às vezes podemos nos encontrar em situações em que você olha e você não vê saída às vezes para o problema, você fica preocupado justamente porque você diz, e agora como é que vai ser? E agora qual vai ser o final disso? E agora como é que isso vai terminar? E às vezes nós nos sentimos realmente sozinhos, às vezes nós nos sentimos desamparados, e eu quero dizer aqui, irmãos, que apenas sentimos, porque na verdade nós nunca estamos sozinhos. Amém, igreja? Eu e você, nós que temos um Deus, nós que amamos um Deus, que servimos a um Deus, nunca estamos sozinhos, nunca estamos desamparados. E na verdade, este é o tema desta mensagem, você não está sozinho. Amém? Você, meu querido irmão, eu, nós, seja qual for a situação, seja qual for a circunstância, seja qual for o vale pelo qual nós havemos de passar, nós nunca estamos sozinhos. E por que, irmãos? Porque a palavra de Deus que é fiel e verdadeira, porque a palavra de Deus que não pode mentir, nos assegura neste versículo que nós acabamos de ler, que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus semelhante ao nosso Deus, que trabalha por aquele que nele espera. Amém?
ainda que em algum momento, diante das lutas, dos problemas, das dificuldades, das aflições desta vida, possamos ter um sentimento de que nós estamos sozinhos, diante do tamanho, da gravidade da situação, do problema. Nós podemos até ter um sentimento de que nós estamos desamparados. Na verdade, nós nunca estamos sozinhos, nós nunca estamos desamparados em nenhuma circunstância, porque nós temos um Deus que trabalha por nós. Um Deus que trabalhe por aquele que nele espera. Não foi isso que lemos agora? Isaías 64, 4? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus semelhante a ti, que trabalhe por aquele que nele espera. E quando o Senhor trouxe esta palavra ao meu coração, eu fiquei pensando, meditando nisto, e percebi, irmãos, que dentro de toda a palavra de Deus, de Gênesis até o Apocalipse, nós vamos ver a ação deste Deus, a atuação deste Deus, o mover deste Deus, em favor daqueles que nele espera. Nós poderíamos citar aqui versículos sem quantia, para podermos ilustrar ou embasar aquilo que nós estamos falando. Mas eu separei apenas 5 versículos da palavra de Deus, que eu quero compartilhar muito rapidamente com você, para que você perceba que nós temos esse Deus, um Deus que está conosco em qualquer circunstância. O primeiro versículo que eu quero meditar com você, e vou fazer isso de forma muito rápida, está em Gênesis capítulo 21, versículo 1. Esse versículo diz o quê? E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Gostaria que segurasse para nós esse verso, por favor. Queridos irmãos, do que é que esse texto está tratando? Diz aqui a palavra, o Senhor visitou a Sara. Quem é Sara? Sara, esposa de Abraão. O Senhor, quando chama Abraão, ou Abrão, na época, em Ur, da Caldeia, o Senhor diz para que Abrão saia da sua terra, do meio da sua parentela, que ele vá para uma terra que o Senhor lhe havia de mostrar, e o Senhor faz promessa. E uma das promessas, não foi a única, mas uma das promessas que o Senhor faz a Abraão, é de fazer dele um grande povo, que a sua descendência seria inumerável, incontável, como o pó da terra, como as estrelas do céu. Mas quando o Senhor chama a Abrão e faz a ele esta promessa, Abrão tinha 75 anos de idade. E Sara, sua esposa, 65 anos de idade. Sara, 10 anos mais nova que Abraão. No entanto, irmãos, nós que conhecemos a palavra, vamos ver que o tempo vai se passando, e aquilo que Deus tinha prometido não acontece, ou pelo menos não havia acontecido. E isso traz inquietação ao coração de Abraão, inquietação ao coração de Sara, ao ponto deles tomarem atitudes que não era a direção de Deus e a vontade de Deus. E o tempo vai passando, e a palavra de Deus então nos faz saber, neste versículo que nós acabamos de ler, que o Senhor, no tempo determinado por ele, o Senhor visita Sara, como tinha dito. E eu gostaria que você fixasse bem este termo, esta palavra, que diz, e fez o Senhor a Sara como ele tinha falado. Neste tempo, Abraão tem 100 anos de idade e Sara tem 90 anos de idade. E a palavra de Deus então nos faz saber que aquela promessa que Deus fez a Abraão há 25 anos atrás, ele, o Senhor, fez cumprir na vida de Sara e na vida de Abraão. Versículo seguinte, verso 2, vai dizer o quê? E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E o que eu quero dizer para você, meu querido irmão e irmã,
é que eu e você temos este mesmo Deus, o Deus de Abraão. Você, minha querida irmã, tem o Deus de Sara, o Deus que trabalha por nós diante de situações, diante de circunstâncias que pareça não ter realmente solução, em situações que pareça ser que somente um milagre, ou de fato só um milagre pode mudar aquela circunstância. Eu e você temos um Deus que continua fazendo por nós. Porque o texto no versículo anterior que lemos diz que: e fez o Senhor a Sara, assim como o Senhor fez a Sara, assim como o Senhor fez a Abraão, Ele também faz por mim e por você, porque esse Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Amém? Então eu não sei, de repente eu estou falando aqui com alguém que esteja passando por um momento, por uma circunstância, que talvez só um milagre. Mas se realmente alguém porventura estiver vivendo isto, eu quero que você saiba que o Deus a quem você ama e serve é um Deus de milagres, é um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Amém? Não importa o tempo, Abraão e Sara, em algum momento eles acharam que Deus, quem sabe, tivesse se esquecido. Quem sabe talvez o tempo tivesse passando demais, porquanto quando Deus havia chamado Abraão e Sara, eles já eram idosos. Abraão tinha 75 anos, Sara tinha 65 anos, ou seja, já era uma idade em que naturalmente eles já não tinham condições de ter um filho, até porque não bastasse a idade, a própria palavra de Deus diz que Sara era estéril, não podia gerar. Tanto é que ela não havia gerado na sua mocidade, quanto mais agora com 65 anos de idade. Mas não fosse isso, não foi com 65, mas a palavra de Deus nos faz saber que foi com 90 anos de idade. O que eu quero enfatizar aqui pelo Espírito Santo de Deus, é dizer para você, meu querido irmão e irmã, o tempo está nas mãos de Deus, e o controle é dele. Amém? Deus não está atrasado com você não. Eu tenho a certeza disso, Deus não está atrasado com você. Se ainda não aconteceu, é porque não é o momento de Deus, e Deus chega na hora exata. Amém? Eu quero deixar aqui mais uma referência. Êxodo capítulo de número 8, verso 24. Êxodo 8, 24, diz assim: e o Senhor... O que diz, irmãos? E o Senhor fez. É isso que eu quero que você grave. O Senhor fez a Sara. Aqui o texto está dizendo novamente que o Senhor fez. E o Senhor fez assim: e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Segura este verso. Irmãos, este texto que estamos com ele agora aqui na tela, fala da quarta praga que o Senhor envia sobre o Egito. Aleatoriamente eu peguei este texto, porque poderia ter pego qualquer outro de qualquer outras das 10 pragas, qualquer outro das 9 pragas que foi enviado, e em todas elas você vai encontrar este termo, ou correlato a este, dizendo: e fez o Senhor, porque todas as coisas que acontecem está no controle de Deus, é o Senhor quem faz. Amém? Quando o Senhor cumpre a sua promessa a Abraão e Sara, e nasce Isaque, e de Isaque nasce Jacó e os 12 patriarcas, e há aquele período de fome na terra, e Jacó com a sua família descem ao Egito, e ali crescem, se multiplicam, e a palavra de Deus diz que eles ficam ali durante 430 anos, e depois da morte de José, e da morte de Faraó, que havia conhecido José,
Então a situação fica muito ruim para os hebreus que estavam no Egito, e eles passam a ser escravizados. Mas depois destes 430 anos, o Senhor fazendo também cumprir a sua promessa a Abraão, que o Senhor disse a ele que aquela terra em que ele estava peregrinando, aquela terra em que ele, Abraão e Sara e Isaque estavam pisando, era a terra que o Senhor daria em herança perpétua aos filhos de Israel. Passados 430 anos no Egito, o Senhor vem com mãos fortes e poderosas, e o Senhor nosso Deus então faz com que sinais e maravilhas aconteçam na terra do Egito, como esta, por exemplo, que nós estamos acabando de ler, que é a praga das moscas que invadiu todo o Egito, e assim todas as demais, culminando com a última praga, que foi a morte dos primogênitos. O Senhor fez. Não foi Moisés quem tirou o povo do Egito, não foi Moisés quem operou sinais e maravilhas para que o povo saísse, foi o Deus que prometeu, o Deus que trabalha por aquele que nele espera, que agiu em favor do seu povo Israel. Amém, irmãos? E aí nós podemos caminhar pela palavra de Deus dentro da história dos filhos de Israel, e lembrar o momento em que eles chegam diante do Mar Vermelho, e o Senhor fez com que o mar se abrisse. Moisés, ele toca o seu cajado nas águas do mar, e a palavra de Deus diz que o mar se abre. E quem é que fez isso, irmãos? Deus fez com que o mar se abrisse. Deus fez com que água brotasse da rocha em pleno deserto para saciar a sede do povo. Deus fez com que o maná caísse do céu, com que o pão diariamente fosse colocado ali diante deles, vindo diretamente do céu. Foi Deus quem fez. Por isso eu quero lhe dizer, meu querido irmão e irmã, em nome de Jesus, mais uma vez, se Deus precisar se levantar a teu favor, para abater os teus inimigos, tenha certeza plena que Deus, o Senhor, fará isso, porque Ele fez e Ele faz. Amém? Ele era e Ele é, Ele continuará sendo para todo sempre. Se o Senhor precisar se mover, e Ele tem se movido a meu favor e a teu favor, para suprir todas as nossas necessidades, como Ele fez com o seu povo no deserto, você tenha certeza que o teu Deus não irá te desamparar, que o teu Deus não irá te decepcionar. Por quê, irmãos? Porque é um Deus que faz. Quando nós estamos lendo de algo que aconteceu. Então, se é algo que aconteceu, está no pretérito, e portanto nós podemos dizer e devemos dizer que Deus fez. Mas Deus não é só Deus do passado, Deus também é Deus do presente. Então o Deus que fez é o Deus que faz. Mas esse Deus que faz não é apenas o que fez e faz, mas é o Deus que continuará fazendo por toda a eternidade. Amém? Eu quero dar mais uma referência para você. Está no livro de Josué, capítulo 4, versículo de número 23. Josué, capítulo 4, verso 23. O que é que diz o texto ali? Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós. Quem é que fez secar as águas, irmãos? Quem é que fez? Deus. Porque o Senhor vosso Deus, Ele fez secar as águas do Jordão. Só para te posicionar, no contexto deste versículo, a palavra de Deus nos diz que quando o Senhor tira o seu povo da escravidão do Egito, e depois de 40 anos caminhando, peregrinando pelo deserto, eles chegam agora na fronteira com Canaã, a terra da promessa, a terra que mana leite e mel, que o Senhor havia dito a Abraão, que o Senhor havia dito a Moisés. Moisés agora já não está mais na liderança do povo, Moisés havia morrido, e Josué então é levantado por Deus para fazer com que aquele povo entre na terra da promessa. E a palavra de Deus então diz que o Senhor dá instruções a Josué da forma como eles deveriam entrar, e para que eles entrassem na terra de Canaã, eles tinham que passar o Jordão, atravessar o Jordão, e atravessar o Jordão justamente numa época de enchente. As águas do Jordão transbordavam, diz a palavra de Deus,
E o Senhor ordena que vá os sacerdotes à frente com as buzinas, depois vem a arca do Senhor, depois vem os armados e atrás vem o povo, né? E a palavra de Deus vai nos dizer que quando os sacerdotes tocaram seus pés às águas do Jordão, o Jordão se abriu para que o povo atravessasse a pés enxutos, né, pelas águas ou pelo leito do Jordão. E Josué, na direção de Deus, ele dá ordem aos homens de Israel que tirassem 12 pedras ali do leito do Jordão, e com aquelas 12 pedras, eles iriam levantar um memorial. E neste memorial é exatamente o que nós estamos lendo agora aqui. Josué diz aos filhos de Israel: quando no futuro os seus filhos perguntarem o que são essas pedras, o que estas 12 pedras representam, então aqui Josué está dizendo: então vocês dirão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos. Amém, igreja? Então, quando os seus filhos, disse Josué aos filhos de Israel, quando os seus filhos olharem para este memorial, para estas 12 pedras que são colocadas aqui, e perguntarem o que representa, qual o significado dessas pedras, vocês vão dizer: estas pedras nos faz lembrar que o Senhor nosso Deus nos fez passar a pés enxutos o Jordão, como Ele havia feito lá atrás, quando Moisés também, pelo poder de Deus, fez com que o mar se abrisse, ou Deus fez com que o mar se abrisse, para que, sob a liderança de Moisés, todos nós passássemos a pés enxutos. Amém, igreja? Você percebe? Deus está no controle das nossas vidas, em toda a história do seu povo, todas as vezes que o povo de Deus, do qual eu e você fazemos parte, eu e você fazemos parte deste povo, não somos um outro povo diferente, nós somos apenas a continuidade daquele povo que Deus escolheu lá atrás. Apenas estamos vivendo num tempo diferente, numa época diferente, apenas estamos vivendo numa região geográfica diferente daquelas que viveram os nossos pais no passado, é apenas isso. Mas estamos, queridos irmãos, dando sequência à história do povo de Deus. Amém, igreja? Você entende o que é isso? Eu e você sermos escolhidos por Deus para darmos sequência à história do povo de Deus. Eu e você somos escolhidos por Deus para darmos sequência à história de um Deus que opera, de um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. O meu Deus, o teu Deus é o Deus de Josué. O meu Deus, o teu Deus é o Deus de Moisés. O meu Deus, o teu Deus é o Deus de Isaque, é o Deus de Abraão, é o Deus todo-poderoso de todos os tempos, e hoje não é diferente. Amém? É isso que eu quero que você tenha no teu coração, que nós tenhamos em nosso coração, diante daquilo que o pastor já disse que nós temos que enfrentar neste tempo. É verdade, irmãos, nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas aflições, mas eu pergunto para você, foi diferente com o povo de Deus no passado? O povo de Deus no passado não teve as suas lutas? O povo de Deus no passado não teve as suas dificuldades? O povo de Deus no passado não teve os seus problemas? O povo de Deus no passado não teve os seus adversários? O povo de Deus no passado não teve as suas necessidades? Mas o Deus que estava com eles é o Deus que está comigo e com você. O Deus que fez com que o povo de Israel, ao sair do Egito, passasse pelo Mar Vermelho a pés enxutos, é o Deus que 40 anos depois vai fazer com que este mesmo povo passe agora pelo Jordão da mesma forma. É o Deus que está à frente de cada uma das batalhas lideradas por Josué na conquista da terra prometida. E isto é muito importante que venhamos a enfatizar.
Deus havia prometido, eu sempre gosto de falar isso, eu sempre me lembro disso, quando o Senhor me traz uma palavra como a de hoje. Deus, ele havia feito promessa de que a terra de Canaã seria dada em herança aos filhos de Israel, e Deus poderia simplesmente transladar todo aquele povo, segundo alguns historiadores, talvez cerca de 2,5 milhões de hebreus, sair do Egito e simplesmente transportá-los, não é? Num fechar de olhos do Egito para Canaã. Deus poderia exterminar todos os inimigos de Israel e deixar a terra ali preparadinha para que os hebreus simplesmente tomassem posse dela e fossem viver aquilo que Deus havia prometido. Mas na verdade, irmãos, todos nós sabemos, né, que eles tiveram que conquistar cada espaço e cada momento daquilo que Deus já havia prometido, né? Abater os seus inimigos, enfrentar as suas lutas, enfrentar as suas batalhas. E comigo e com você não é diferente. Nós também temos promessa de bênçãos da parte de Deus, né? Mas nós temos que ir em busca, né? Nós temos que enfrentar, nós temos que lutar. A grande vantagem do povo de Deus é essa, que nós lutamos com a certeza da vitória. O povo de Israel sabia que eles seriam vitoriosos na conquista da terra, e eu e você também sabemos que somos vitoriosos. Vamos aqui adiante, irmãos, quero deixar mais um texto ainda, como referência desse Deus que trabalha por nós. Juízes capítulo 7, versículo de número 22. Juízes 7, 22 diz assim: tocando, pois, os 300 a buzina, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Zererá até Betsita, até aos limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Só para você entender, né, nós estamos aqui no livro de Juízes. Josué, o grande líder do povo de Deus, depois de Moisés, né, que liderou o povo na conquista da terra prometida. A palavra de Deus diz que Josué era morto, e agora o Senhor levanta juízes, né, homens ou mulheres, para que pudessem conduzir a nação de Israel. E a palavra de Deus nos faz saber também que em alguns momentos o povo de Deus se desviava, se afastava dos caminhos, dos propósitos do Senhor, e quando isso acontecia, o Senhor permitia que os seus inimigos viessem e prevalecessem sobre eles, né, até como uma forma de disciplina, como uma forma de correção, para que o povo de Deus se arrependesse dos seus erros e voltassem ao Senhor, e o Senhor então dava vitória aos seus inimigos. E este versículo que lemos é um desses momentos da história de Israel, né? Neste tempo, o Senhor havia levantado Gideão, né? E Gideão vai liderar então um grupo de homens, conforme a direção de Deus, para lutar contra os midianitas. Mas os irmãos sabem, o próprio texto aí, né, nos faz saber que de todo aquele povo que se aliou a Gideão, o Senhor faz uma seleção e fica apenas 300. Apenas 300 pessoas, apenas 300 homens de guerra. Mas esses 300 homens, ele era um número, né, insignificante para enfrentar um exército inimigo, que vinha, o exército dos midianitas e outros que se aliaram a ele, que vinha contra o povo de Deus. Mas aí o texto nos faz saber o quê? Que tocando, pois, os 300 as buzinas, os 300 homens que estavam com Gideão, segundo a estratégia que Deus havia determinado, tocando, pois, estes homens as buzinas, tornou o Senhor a espada de um contra o outro, ou seja, ali no arraial dos midianitas, no exército dos midianitas, eles começaram a guerrear, a lutar um contra o outro, e um começa a matar o outro, e então o Senhor dá vitória a Gideão e aos 300 homens que com ele estavam, porque o próprio Senhor é quem se levantou a favor de Gideão e contra os seus inimigos. Amém? Você entende isso? Estamos falando de um Deus que fez, e estamos falando de um Deus que faz. Estamos falando de um Deus que trabalha por aquele que nele espera.
não importa qual seja os teus recursos, né? Gideão, ao olhar para aqueles 300 homens, certamente ele se deu conta, não é? Que ele não tinha forças, que ele não tinha recurso, que ele não tinha homens. Mas, meu querido irmão e irmã, o meu recurso, o teu recurso está nas mãos do Senhor. É Ele que se levanta por nós. E só mais um versículo, né, para encerrar esta palavra. E eu quero ler com você 2 Reis, capítulo 7, verso 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículo 6. Diz aqui o texto: porque o Senhor fizera ouvir no arraial, né? Veja bem, aquilo que eu disse há pouco, um termo correlato. O Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Só para te localizar dentro do texto, este aqui já é um tempo lá na frente, né? Já não é mais no tempo de Josué, nem no tempo dos juízes, agora é no tempo dos reis. E a palavra de Deus nos faz saber neste tempo que o exército do rei da Síria cercou Samaria, capital de Israel na época, e durante um grande período, ninguém entrava e ninguém saía de Samaria. Era uma estratégia de guerra, né, para enfraquecer o oponente, para enfraquecer o adversário, fazendo com que o suprimento de alimentos, principalmente, se esgotasse e o povo não tivesse mais como adquirir alimento, porque ninguém podia entrar para trazer suprimentos, ninguém podia sair para buscar suprimentos. E os irmãos que conhecem esse texto sagrado, essa história, vão se lembrar das barbáries que aconteceu ali em Israel neste tempo, especialmente em Samaria, por conta dessa situação. Mas a palavra de Deus também vai nos falar de 4 homens leprosos que estavam para fora dos portões, né, de Samaria, porquanto os leprosos não podiam conviver socialmente, né, com as pessoas, eles tinham que de fato ser isolados. E agora estes homens estavam ali no portão de Samaria, o portão fechado, e eles começaram a conversar e dizer: olha, nós estamos aqui, mas também não adianta querer entrar, porque lá não tem comida, e se nós ficarmos aqui também nós vamos perecer, nós vamos morrer, nós vamos descer ao arraial dos Círios, e se eles derem alguma coisa para nós comer, nós vamos comer e sobreviver, e se eles nos matar, nós vamos morrer, porque de qualquer forma vamos morrer, não tem muita alternativa. E a palavra de Deus diz que estes 4 homens, eles descem aonde estava o acampamento do exército da Síria, e quando estes homens, estes leprosos que saem do portão de Samaria para descer até onde estava o acampamento dos Círios, o que o texto sagrado está dizendo para nós ali? O Senhor fez ouvir no arraial dos Círios ruídos de carro e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército. Amém, irmãos? O Senhor fez ouvir, né? Tinha realmente carros e cavalos? Tinha um grande exército que estava indo em direção aos Círios? Não, mas o Senhor fez com que lá no arraial eles ouvissem, e o Senhor transtornou os inimigos de Israel. E o texto sagrado então vai nos dizer, né, que eles imaginaram: o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios, e agora um grande exército vem contra nós. E o texto continua dizendo que eles largaram, abandonaram tudo para fugir com vida, e deixaram ali o acampamento, né, cheio com todos os suprimentos que eles tinham. E aqueles 4 homens chegaram, viu tudo abandonado, tudo deserto, né, apenas os cavalos que continuavam ali, e todo o suprimento que estava ali. Eles entraram e se fartaram, diz a palavra de Deus, né, e ao mesmo tempo então começam a lembrar: olha, lá na cidade tem um povo passando fome, nós não podemos nos calar, nós temos que ir e levar as boas novas. E é o que acontece, cumprindo aquilo que Deus havia dito pela boca do profeta Eliseu, que ainda amanhã a esta hora haverá cereal, haverá cevada, haverá o trigo aqui em Samaria, porque o meu Deus e o teu Deus é um Deus que faz. Amém, igreja? O meu Deus e o teu Deus é um Deus que faz. Se Deus precisar transtornar os teus inimigos, você descanse nele, porque não há um Deus semelhante ao teu Deus, que trabalha por aquele que nele espera.
Amém? Não há. Não há. Eu quero que você saia daqui nesta noite, eu quero que você que está em casa, né, ao final deste culto, você esteja encorajado, meu querido irmão e irmã, sabendo que você não está sozinho. Eu quero que você esteja encorajado, sabendo que você nunca está desamparado. Ainda que de repente em algum momento este sentimento possa querer tomar conta de nós, mas nós não somos ligados nem por vistas e nem por sentimentos, nós somos ligados pela palavra de Deus. Os nossos olhos podem nos enganar, os nossos sentimentos mais ainda, mas o nosso Deus não nos engana. Amém, irmãos? Podemos enxergar alguma coisa e interpretarmos aquilo que estamos vendo de forma errada. Pode acontecer com qualquer um de nós. Podemos ser traídos pelos nossos olhos. Muitas vezes somos traídos pelos nossos sentimentos. Não é por aquilo que nós estamos sentindo, porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração. Mas jamais seremos traídos pela palavra de Deus. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Eu encerro essa mensagem lendo só mais um versículo. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago capítulo 1, verso 17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ou seja, todas as boas coisas que nos acontecem, por maiores ou menores que sejam, ela vem do céu, ela vem do alto. Amém, irmãos? Nós estamos vivendo dias difíceis, o pastor já disse isso muitas vezes agora, mas eu também sou testemunha e sei que você também é testemunha, que apesar de todas as dificuldades, todas as coisas, todos os dias têm acontecido coisas boas na nossa vida. Amém, irmãos? Sim ou não? Todos os dias têm acontecido coisas boas. Aliás, só o fato de, pela manhã, nós abrirmos os nossos olhos e sabermos que estamos vivos para enfrentar mais um dia, já é um grande milagre, já é algo extraordinário. Mas não é apenas isso. Todos os dias, na minha vida e na tua vida, na vida de todos nós, filhos de Deus, tem acontecido coisas boas. O que acontece, irmãos, é que infelizmente, também todos nós, e eu me incluo nisso porque sou tão humano quanto você, sou tão falho como qualquer outro, não há diferença entre nós, não há diferença entre nós, não sou nenhum super-homem, mas infelizmente, irmãos, todos nós, às vezes nós temos a tendência de olhar para aquilo que está faltando, e não para aquilo que já temos. Às vezes nós temos a tendência de olhar para aquilo que ainda não aconteceu, do que exatamente para aquilo que Deus está nos dando. Então que sejamos sensíveis à presença de Deus e ao agir de Deus e ao mover de Deus, para saber que todas as boas coisas que têm acontecido na nossa vida, não obstante o momento em que nós estamos vivendo, todas estas boas coisas, elas acontecem porque tem um Deus que faz. Elas acontecem porque tem um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Então que nós sejamos mais gratos a Deus todos os dias, sejamos gratos a Deus, e esperemos com paciência aquilo que Deus prometeu, porque aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Que esta palavra fique no teu coração, coloque-se em pé no teu lugar. Eu quero orar com você, eu quero que você que entendeu aquilo que o Espírito Santo falou conosco, que você fale com Deus, que você agradeça a Deus e diga: Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez me veio aos ouvidos, porque mais uma vez me veio, Senhor, ao meu espírito, que o Senhor é um Deus que trabalha por mim, que o Senhor é um Deus que trabalha pela minha casa, que o Senhor é um Deus que trabalha pela minha família. Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor me fez lembrar que eu nunca estou sozinho.
Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez lembrar que eu nunca estou desamparado e que todo o controle está nas tuas mãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus Cristo, teu Filho e Senhor nosso, dou-te graças pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu compartilhei com a tua igreja nesta noite. Porquanto tu és o mesmo de ontem, tu és o mesmo de hoje e eternamente. A tua palavra, ó Deus, diz que em ti não há mudança nem sombra de variações. O Senhor não muda, o Senhor não envelhece, o Senhor não enfraquece. Ó Pai, muito obrigado, porque nós sabemos que somos ainda, Senhor, ó Deus, continuidade do teu povo, do povo que o Senhor escolheu, Senhor, para ser o teu povo, a tua nação santa, a tua nação escolhida, ó Deus, e hoje nós somos parte deste povo, ó Deus. Hoje nós somos, ó Deus, a descendência espiritual de Abraão, aquilo, ó Deus, que o Senhor falou com ele, dizendo: olha para o céu, conte as estrelas, se as pode contar, assim será a sua descendência, a descendência espiritual de Abraão, da qual eu e a tua igreja, Senhor, fazemos parte, ó Pai Santo, e sabendo que o mesmo cuidado, o mesmo amor que o Senhor teve para com Sara, que o Senhor teve para com Abraão, ó Deus, quando o Senhor visita Sara e o Senhor faz aquilo que havia prometido, o Senhor também é na minha vida. O mesmo Deus que foi com Moisés, o mesmo Deus que foi com todo Israel, o mesmo Deus que foi com Josué, ó Pai, o Senhor que foi com Gideão, Senhor, o Senhor que foi com todo o seu povo em todo o tempo, em todas as épocas. Senhor, o Senhor se levantou e o Senhor defendeu o teu povo, e o Senhor abençoou o teu povo, e o Senhor supriu as necessidades do teu povo. O Senhor é aquele que continua no controle, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós bendizemos. Obrigado, Pai, por mais uma vez nos fazer saber que nunca estamos sozinhos. Obrigado, Senhor, por nos fazer saber mais uma vez que nunca estamos desamparados, mas que temos um Deus que trabalha por nós todos os dias, no nome de Jesus. Amém.